O lead se cadastrou, o custo de aquisição tá ótimo, a equipe de marketing comemora, mas nenhuma venda. Se você trabalha com tráfego pago, provavelmente já deve ter vivenciado alguma dessa situação. E eu posso te dizer uma coisa, é desafiador. O reflexo é automático. Culpar a qualidade do lead, as campanhas de tráfego, a segmentação, mas se eu te disser que o problema é muito mais embaixo e fica logo depois do clique. Meu nome é Fabrício, eu trabalho com tráfego pago e performance digital, e aqui eu começo um novo ciclo no YouTube, trazendo as dificuldades, os desafios e as soluções dos problemas que eu venho enfrentando e resolvendo ao longo da minha jornada no mundo digital. Espero que sirva para você que trabalha com isso também, que tem empresa, que presta serviço ou que apenas está procurando soluções para os possíveis problemas que encontra. Às vezes a gente não tem o network ideal, a gente não tem as pessoas próximas, mas se a gente compartilhar todas as nossas dificuldades e soluções, se fizer a diferença na vida de uma pessoa, já está valendo. Porque muitas coisas eu procuro na internet, não encontro. Foi por esse motivo que eu comecei a gravar os vídeos aqui. Vocês vão ver vídeos de mexendo em ferramentas, produção básica, mas que leva direto ao ponto da solução. Então a gente vai começar a falar sobre o problema de hoje, que é algo que é um problema latente, eu acho, que de todo mundo que trabalha com tráfego pago. E o que que aconteceu? O lead cadastrou, o custo por lead está ótimo, a equipe comemora, mas nenhuma venda. É muito difícil justificar isso, e principalmente para o dono da empresa ou para o gestor, o CEO, ou seja quem for, porque é algo que as pessoas acabam. Sabe aquele negócio de colocar culpa em algum negócio sem. A gente coloca a culpa no mais fácil, no mais rápido e no mais óbvio. Mas de repente, eu costumo dizer que a gente precisa enxergar entre as linhas. A gente precisa analisar assim como qualquer aspecto da nossa vida. Então não seria diferente aqui. A gente não teve nenhuma venda, a gente estava com uma empresa, a gente está com uma empresa, né? E aconteceu exatamente isso. A gente levou um tempo para qualificar o lead, segmentar certinho do jeito que a gente queria. Depois a gente encontrou o custo pelo lead ideal. E aí começaram a vir os cadastros, mas as compras eram as mínimas compras. Então a gente pegou, parou para analisar o que realmente estava acontecendo, né? Será que eram as campanhas? Será que era a segmentação? Será que tinha algum furo na campanha que estava puxando, estava colocando gente que. Mas o detalhe é que as pessoas estavam visitando a página de vendas, estavam se cadastrando e logo após, mais nada. Então, eu vim trazer um mapa de 4 pontos críticos de fuga que pode estar acontecendo, se isso está acontecendo com você também. Eu gosto de dizer que é importante a gente olhar o funil como um todo e não olhar o funil de forma básica. Então, a gente analisa o funil, porque não basta só a pessoa chegar. A pessoa tem toda a experiência que ela vai desenvolver ao chegar no site, na plataforma, onde vocês queiram que ela chegue. A análise de funil não é uma análise superficial, de pô, o topo de funil é isso, o meio é aquilo, e a análise que eu digo é como é que está toda a experiência, o que que o lead encontra logo que ele chega na plataforma, logo que ele faz a ação que ele vem tendencionado a fazer. Então a gente precisa analisar o funil. Dentro dessa análise de funil, eu vou trazer 4 pontos críticos que eu enxergo que são importantes a gente olhar e fazer essa análise do nosso desempenho, tá? Primeira coisa que pode estar acontecendo: desalinhamento de promessa. Quase aquela síndrome do curioso, que o anúncio promete uma coisa, a página de vendas vem na mesma promessa e na mesma expectativa, e aí quando o usuário se cadastra e entra na plataforma, ele abandona porque causa uma frustração. Ele vem com uma energia alta, 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 e logo que ele entra na plataforma, essa energia não tem para onde ir, não corresponde. É importante ver.
que que você está oferecendo no anúncio, o que que ele encontra e você oferece na página de vendas e o que que ele vai encontrar logo que ele entra na plataforma. Não pode ser algo abstrato, tem que ser algo claro, algo que ele chega e algo que ele chegue e pense, é isso que eu preciso. E aí sim, ele vai ter a ação de passar o cartão ali na plataforma de vocês. Outra coisa, dois. Segundo ponto, o atrito do onboarding. Sim. O que é o atrito do onboarding? É o famoso onde eu clico. Isso é algo que aconteceu também, que o lead ele vinha num caminho didático, aí chegava na plataforma, se inscrevia na plataforma, quando entrava, encontrava um sistema complexo ou algo não tão claro, algo superficial. Ele entra e cai num painel vazio, sem saber o que fazer, sem saber qual é o primeiro passo, onde é que eu clico, para onde eu vou, como é que eu faço, o que que eu preciso para usar. É claro que existem as pessoas que têm essa curiosidade e circulam pela ferramenta, mas também tem as pessoas que precisam ser direcionadas, ainda mais quando a gente entra numa plataforma, numa ferramenta, que o pagamento são créditos que você coloca ou são serviços que você vai contratar depois. A pessoa, ela ainda não pagou para utilizar. Ela se cadastrou gratuitamente e aí ela vai pagar, vai consumir logo após. É importante que tenha esse passo a passo detalhado ou tenha pelo menos essa opção da pessoa escolher um onboarding direcionado, algo que faça ela percorrer o caminho certo para fazer o primeiro fechamento. E assim ela começa a utilizar a plataforma, começa a ver os resultados, começa a interagir com a plataforma. O onboarding não pode ser única e exclusivamente aquelas perguntas, da onde você veio, quanto ano você tem, qual é a sua atividade. Geralmente a gente tem essa informação, a gente utiliza esse questionário para bater com o que ele veio, porém ele precisa ser mais direcionado, ele tem que ter mais direcionamento após esse primeiro contato. Então, se a gente quer que ele consuma ou que ele faça uma ação dentro da plataforma, a gente não pode deixar ele solto dentro de um painel em branco, vazio. O terceiro pilar que eu considero importante é a falta de nutrição. Por que a falta de nutrição? Porque a pessoa se inscreve, vai que ela seja um curioso, ou ela entrou na dúvida, ou está acontecendo esses dois pilares anteriores, tá? Ele era curioso, ele fez um onboarding, entrou na plataforma e não enxergou nada e saiu. De repente, se tivesse uma nutrição, algo que estreitasse mais o contato com ele, ele faria o movimento reverso e voltaria a usar a plataforma. Então, o que que eu falo de nutrição? Um e-mail de boas-vindas mostrando todos os detalhes dos primeiros passos na plataforma, uma mensagem de WhatsApp logo nos primeiros 10 minutos que ele se inscreveu, colocando todas as informações para falar com suporte, para fazer os primeiros passos, ou de repente um cupom de desconto, algo que faça ele fazer a primeira ação dentro da plataforma, e não apenas abandone. Pequenos gestos fazem muita diferença quando a gente fala de falta de consumo dentro da plataforma. A gente precisa fazer com que a pessoa comece a se sentir segura para utilizar os serviços ou, no caso do exemplo, né, hoje a gente quer que o lead entre na plataforma, consuma créditos e utilize ela. Então a gente precisa estreitar esse caminho. E a nutrição é um dos caminhos que faz a gente se aproximar mais dele. De repente, colocando na mensagem do WhatsApp, um contato de suporte, ou falando com o próprio comercial para dar esse primeiro passo dentro da plataforma. São pequenos gestos que a gente acaba não considerando dentro do funil ali, dentro do caminho da conversão, que acaba que o lead não faz de fato realmente o que a gente gostaria que ele fizesse. Então é isso. Vou colocar aqui só para deixar pontuado. Falta de e-mail de boas-vindas. Vou botar aqui mais primeiros passos. Falta contato no WhatsApp. Mensagem 10 minutos após o cadastro. Porque ele está perto ainda, ele não está longe. E de repente ele com um contato mais próximo, com um cupom de desconto, de repente ele volte e consuma lá dentro da plataforma. Beleza. Agora o quarto pilar dessa série aí que eu separei para nós foi a
barreira de paywall. Barreira de paywall. O que é barreira de paywall? É o seguinte, é quando a gente fala oferta versus valor percebido, tá? O que eu quero dizer com isso? O usuário entra na plataforma, não tem nada que demonstre ali os primeiros passos, de repente a página de vendas não é clara com alguns pontos que ele precisa, alguns pontos importantes. Quando ele entra no momento da cobrança, ele percebe que ele consegue perceber que aquele valor que ele está pagando ali realmente faz sentido com o serviço que ele está contratando? Por exemplo, a urgência é clara para ele que aquele serviço que ele vai contratar, que ele está prestes a contratar, realmente é o que ele precisa? Então é importante que a gente analise toda a oferta e como ela está sendo apresentada para o lead. O tráfego pago, ele não faz milagre sozinho. Eu costumo dizer que ele é um acelerador. Se o processo está bom, ele acelera o processo bom. Se o processo está ruim, ele acelera o processo ruim. E não necessariamente isso seja ruim também. É muito raro a gente montar um funil perfeito e rodar ele de maneira perfeita. O importante é a gente criar dados, trazer métricas e ir fazendo esse alinhamento contínuo. Então, a gente considera ali um período de aprendizagem, né? Mas nesse período de aprendizagem, a gente não pode considerar só o tráfego pago. Na aprendizagem, a gente testa a página de vendas, testa headline, testa checkout, testa inscrição. Um exemplo, quando o lead clica para se cadastrar, o cadastro dele é completo? É através da onde? Ele consegue se cadastrar direto com o Gmail dele? E se ele se cadastrar direto com o Gmail dele, não veio telefone junto? Como é que eu faço o primeiro contato depois dos 10 minutos? No meu produto, no meu funil, é importante ou não? Eu consigo fazer esse teste ou não? Então, são todos esses detalhes. Para cada caso tem uma solução. Não é porque funcionou com um que vai funcionar com todo mundo. Mas não é porque não funcionou com ele que eu não vou testar comigo. E eu não posso trazer tudo como uma verdade. A gente só consegue testar e só consegue validar métodos fazendo essa otimização contínua. Então é isso, é um vídeo reflexivo, é um vídeo que eu peguei um problema que eu estava vivenciando e toda a análise, claro que é bem superficial do que a gente está fazendo no nosso caso aqui, porém são 4 pilares importantes que a gente tem que olhar. Você coloca tudo isso numa lista e aí vai fazendo as otimizações, vai mudando, vai ajustando e vai encontrando o melhor caminho. Eu espero ter ajudado. E é claro, isso não é uma justificativa para de repente uma segmentação errada ou uma qualidade de lead errada. A gente tem que olhar para isso também. Não é só, não, meu tá certo, se dane o resto. Não. A gente não pode desconsiderar também, mas a gente tem que olhar como um todo e olhar todo o processo e analisar realmente se ele está fluindo bem. Eu queria agradecer essa atenção, se possível, compartilhe nos comentários ali que processos que você também faz no seu dia, ou para o que você olha, o que você realmente considera importante nessa etapa de funil, nessa etapa que o lead se cadastra e não compra. Eu acho que é importante para as pessoas que não têm networking próximo, não tem alguém para trocar ideia, não tem alguém para perguntar, a gente ter esse espaço de comunicação, de troca. Então, deixa nos comentários se você tem algum processo que você faz, se você tem alguma dificuldade. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu vou procurar estar trazendo aí coisas que eu vivencio na prática, trazer soluções de ferramentas, coisas simples, talvez complexas. Vamos ver o que vai aparecendo para a gente construir uma inteligência e compartilhar tudo que a gente sabe. Eu acho que é válido sempre.